Bacana. Ó, esse momento aqui vai ser um momento de... eu vou tirar, geralmente nas sextas-feiras, um espaço de tempo para eu poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Vocês que estão trabalhando no nicho da construção. E eu queria que você usasse esse conhecimento para que vocês consigam crescer de alguma forma, evoluir. Tudo que vai fazer vocês alcançar novas etapas durante a sua jornada vai ser a decisão que você tomar hoje. Existe uma coisa na que a gente vai construir a edificação que chama-se leitura e interpretação de projetos. Eu ensino isso para as pessoas. Eu ministro aula, tenho vários alunos ao longo do Brasil. E tem pessoas que pagam caro para poder assistir aula como essa que eu vou fazer para vocês aqui. Ó. Só para você ter ideia, cada aluno paga R$ 897 para poder participar da aula. Eu vou fazer essa doação do meu tempo para ensinar vocês aqui, que estão junto com a gente. Então, tem pedreiros que já têm 10, 15, 20 anos que trabalham com construção e não sabem ler projeto. Vocês, por exemplo, vocês que estão hoje aqui são os ajudantes. Se vocês prestar atenção no que eu vou ensinar para vocês e aplicarem, vocês vão aprender a ler projeto. E para que serve ler projeto, Renato? Quando você aprender a ler um projeto de uma edificação, não significa que você aprendeu a ler projeto. Significa que você vai conseguir aproveitar novas oportunidades, melhores oportunidades. Por exemplo, se alguém almeja a se tornar um profissional de excelência, ser um pedreiro que tenha vários espaços no mercado da construção civil, você tem que aprender a tirar uma obra do papel. Você tem que aprender a fazer a marcação da edificação, fazer a marcação dos eixos de pilares. Na fase que você chegou aqui, a gente fez marcação ainda? É confuso? É simples? É fácil? O que você acha? Não é simples e, na verdade, não é tão fácil também. No caso, que nem eu que não tinha poucas experiências sobre esse projeto aí, né? Tava com você que é mestre de obra, né? Mais uma chance. Tava vendo a parte prática do negócio. Mas na hora da execução, primeiro para a pessoa fazer qualquer parte de execução, primeiro a gente pega um projeto. E esse é um projeto, geralmente, que vai tirar uma obra do papel, é chamado de planta de locação. Nesse projeto tem tudo que está ali. Hoje nós estamos vendo essa construção aí, estamos levantando paredes, fazendo elevações de várias fiadas. Mas antes de chegar nesse estágio aí, a obra estava só no pensamento do arquiteto e depois foi para o responsável técnico que desenhou o que vai ser construído aí. Só que para ser construído aí eu tenho que entender o que está no papel. E é aí que entra a importância de você saber fazer leitura e interpretação de um projeto estrutural. Quando você aprende a fazer leitura e interpretação, e você tem a chance de vivenciar o processo na prática, que nele teve a chance lá do início, você une os dois e você consegue aplicar esse conhecimento. E esse conhecimento faz com que vocês possam aproveitar oportunidades dentro do nicho da construção. Eu tenho mais de 17 anos que eu trabalho com obra, com construção. E durante esses meus 17 anos eu tive os primeiros contatos, quando eu comecei a trabalhar com construção, eu tive contato com projeto. Eu me interessei, eu aprendi a ler projeto quando eu ainda era ajudante. A minha história, como eu aprendi a ler projeto. Comecei a trabalhar numa obra como ajudante de pedreiro, e lá eu servia a massa para a galera para poder fazer a atividade de trabalho. E eu peguei e observava a questão do projeto, pegava um projeto, esse aqui é uma planta de locação. Tudo que a gente tem referente a essa construção aqui sobre a parte de fundação e de marcação da fundação está nesse projeto aqui, ó. Para você que está olhando aqui agora, isso aqui é uma letra chinesa. Eu olho para a letra chinesa e não entendo nada. Quem olha para a primeira vez de um projeto como esse daqui, é como se fosse letra chinesa. Mas depois que você aprende a fazer leitura e interpretação, você consegue transformar o que está aqui em uma obra, em uma construção, que nem está ali. Tudo que está aqui são elementos estruturais da fundação, da edificação. Isso aqui é uma planta de locação. Quando eu vou tirar uma construção do papel, eu tenho que saber fazer leitura e interpretação e identificar todos os elementos nesse projeto aqui. Aí agora o desafio de vocês é entender cada elemento desse daí. Aí quando eu comecei a ler projeto, eu nem aprendi a ler um projeto como esse daqui. Esse projeto veio depois, que é um projeto bem mais complexo. Eu comecei aprendendo a fazer leitura e interpretação de projeto de paginação de parede. Eu trabalhei na construção e toda vez que eu trabalhava numa equipe de pedreiro, toda vez que chegava uma equipe nova de pedreiro, o encarregado tinha que ir lá e mostrar como era a paginação da parede, porque os pessoal não sabia ler projeto.
Então, toda vez tinha essa dependência do encarregado chegar e mostrar o detalhamento. Aí, quando foi um dia, eu falei assim pro encarregado, eu posso levar esse projeto para casa para eu poder estudar? E aí eu fico estudando ele lá, quem sabe eu não aprendo alguma coisa. E eu peguei ele, não, pode levar, Renato. E eu peguei o projeto da paginação, levei para casa e ficava só olhando. Como uma pessoa que não sabe ler, fica olhando um bocado de letra. Só olhando. Olhar para lá, olhar para cá, olhar para um lado, olhar para o outro, não entendi absolutamente nada. Um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, depois você vai criando um negócio chamado similaridade. Você vai se criando similaridade com o que está sendo executado e com o que está desenhado aqui. Aí eu, eita, aqui é um bloco, alegria da fera, pensa na alegria de pobre. Feliz porque eu tinha identificado num projeto que ali se tratava de um bloco que estava sendo colocado lá no local. E aí, pela similaridade, eu fui aprendendo várias coisas no projeto. Algumas coisas eu perguntava para o encarregado também para eu poder entender os conceitos. Aí quando chegou uma hora, quando chegou chegou um momento que eu já sabia entender tudo sobre a planta, a paginação das paredes. E eu falei para o encarregado, eu já sei ler tudo aí. Já consigo identificar tudo aí. Deixa de brincadeira, rapaz. Eu falei, já sei ler tudo aí, pode perguntar. Aí ele perguntava as coisas, eu respondia tudinho. Quando chegou uma equipe nova para poder trabalhar, eu fui lá nessa equipe nova e eu marquei a obra junto com a equipe, mostrando onde é que ele ia fazer a marcação da paginação da parede, né? Um carregado falou, beleza, então. Toda equipe nova que chegar agora, você não vai ficar mais de ajudante mais não. Você vai ficar mostrando para o pessoal qual que é a paginação da parede. Eu deixei de fazer o serviço que é um pouco mais bruto, mais pesado, só porque eu aprendi a ler projeto. E aí eu ficava, toda a equipe nova que chegava, eu ensinava o pessoal como era que fazia a paginação da parede, mesmo sendo ajudante. Então eu vi uma oportunidade nisso daí. Quando você conseguir enxergar uma oportunidade, que se você aprender isso aqui vai potencializar o seu crescimento, e porta se abre para você. Então esse tempo que a gente vai parar aqui é para poder ensinar vocês, toda sexta-feira, vou tirar um horário do meu almoço, ensinar leitura e interpretação de projeto. Eu não tive essa chance aqui e pouquíssimas pessoas têm também essa chance aqui. Posso dizer que vocês hoje são privilegiados por poder estar compondo a equipe aqui. Esse conteúdo que eu vou ensinar para vocês aqui, você vai aprender e as pessoas que estão acompanhando ali também vão aprender e vai desenvolver e vai poder aproveitar as melhores oportunidades dentro do mercado da construção civil, tá bom? Então vamos lá para o conceito de leitura de projeto. Durante a minha trajetória, eu observei que em projeto, qualquer tipo de projeto, seja um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto de edificação, um projeto estrutural, um projeto arquitetônico, ele tem basicamente 3 coisas que são semelhantes. Existe uma semelhança em todos os projetos. E essa semelhança se dá através de uma sigla que a gente chama de LNS. Todo projeto você vai ter essa similaridade através dessa sigla, LNS. E cada sigla dessa tem um significado quando a gente fala em leitura de projeto. Todo projeto ele vai ter letras. Todo projeto ele vai ter números. E todo projeto ele vai ter símbolos. Isso daqui você vai encontrar basicamente em todo projeto. Toda vez que você for pensar em aprender a fazer leitura e interpretação de projeto, o que você vai precisar ler? Letras, números e símbolo. Cada letra dentro do projeto tem um significado, cada número tem um significado e cada símbolo tem um significado. Existem alguns símbolos presentes que eu vou mostrar para vocês, os principais símbolos que você vai encontrar dentro de um projeto, principalmente no projeto estrutural. Isso está basicamente presente em todos os projetos, tá? Mas num projeto estrutural, por exemplo, que esse aqui, ó, é uma planta de locação de um projeto estrutural. Vou começar primeiro por esse daqui. Letras. Uma letrinha que você vai encontrar é a letra C com um sinalzinho de igualdade. Todo mundo conhece aqui o sinal de igualdade, né? Sim. Pronto. Toda vez que você encontrar a letra C e depois da letra C tiver o sinal de igualdade, a gente está se falando num projeto estrutural, por exemplo, de uma barra de ferro. Toda vez que você encontrar a letra C e o sinal de igualdade, isso está se tratando do comprimento de corte de uma barra. Vai ter a letra C e depois da letra C o sinal de igual e vai ter um número.
Geralmente, em projeto estrutural, nós temos a identificação do comprimento dele, do tamanho, sendo identificado com centímetros. Não é em metros, é em centímetros. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra que vai ser cortada com 3 metros, que é a nossa linguagem na obra, geralmente, né? No projeto vai estar assim, ó, em 300 centímetros. Se eu encontrei a letra C, do lado da letra C, um númerozinho aqui, ó, letra C igual ao comprimento de corte de uma barra. Essa barra que vai ser cortada aqui vai ser uma barra de 3 metros, por exemplo. Vou mostrar para vocês depois na prática. No projeto você vai conseguir entender esse conceito. Essa é uma das letras que aparece para você na hora que você vai fazer leitura de projeto. Uma outra letra que aparece para você é a letra N. Essa letra N, ela é uma letra que ela fala sobre a identificação das barras de aço dentro do projeto estrutural. Gera uma confusão danada com essa letra N, mas eu vou tentar explicar para vocês de um jeito que fique bem simples. Letra N significa número de identidade de uma barra de aço dentro do projeto estrutural. Por que eu preciso ter o número de identidade? Você sabe quantas barras de aço tem nessa obra aqui? Dá um chute aí, Ivan. 300. 300. Dê um chute aí, Ivan. 400. 400. Dê um chute aí, Ivan. Tá, 500. Quanto? 500. E foi no número 200, 300, 400, 500. Ele aqui foi de mais velho. Deve ter mais de 2.000 barras de aço só nessa obra aqui. Cada barra de aço ela é identificada através do seu número de identidade. Por exemplo, todos aqueles pilares que você está vendo em pé ali, ó, cada barrinha de aço daquela tem um número de identidade dentro do projeto aqui. Cada barrinha daquela é identificada através de um número. E esse número, ele é o N. É através desse número de identidade que eu consigo saber que barra é. E a quantidade de cada uma delas. Por exemplo, a gente vai trazer depois exemplo prático. Mas olha para aquele pilar ali, ó. Tem quantas barras em pé nele ali? 8. Quanto? 8. Pronto, 8 barras de aço em pé. Aquelas 8 barras elas são basicamente iguais. O número de identidade, por exemplo, daquela barra ali poderia ser N1, N2, N3, N10. Vamos dizer que ali é N12. É o número de identidade N12. Toda vez que eu tiver esse número N, antes do número N vai ter um número que representa a quantidade. Ou seja, aqui eu tenho quantas barras ali? 8. 8. Qual é o número de identidade dessa barra no projeto? Pronto, 8N12. Então, toda vez que você pegar um projeto estrutural e que você encontrar a letra N, do ladinho dela vai ter um número que representa a quantidade, que é esse primeiro aqui. E depois vai ter o número de identidade dessa barra. Entendi. Esse daqui é uma das letras que você vai encontrar no projeto estrutural, tá? Bom, uma outra letra que você vai encontrar no projeto estrutural vai ser a letra C. Ela se repete, só que dessa vez com uma configuração diferente. Você vai ter a letra C com uma barrinha desse jeito aqui. Encontrei a letra C com uma barrinha desse jeito aqui, ó, o projeto está me falando sobre distância entre uma barra e outra. Exemplo, vou fazer uma viga. As vigas têm os estribos, que a gente coloca a cada 10, a cada 12, a cada 15, a cada 20, depende de cada projeto, né? Como é que eu sei qual que é a distância de um estribo para o outro olhando para o projeto estrutural? Quem é que vai me dizer? Essa letra aqui, ó. Toda vez que aparecer essa letra C com um sinal, com uma barrinha deitada, isso aqui quer dizer distância entre barra de aço dentro do projeto estrutural. Aí ele vai me dar, depois daqui, ó, qual que é a distância. Por exemplo, a cada 15. Quer dizer que a cada 15 centímetros eu tenho uma barra de ferro, eu tenho uma barra de aço, eu tenho um estribo, tanto faz. Isso é muito detalhado, muito feito detalhamento isso aqui, na hora que eu vou fazer, por exemplo, uma viga, na hora que eu vou fazer um pilar. Todos esses pilares que foi montado ali, ó, na hora que o projetista, o rapaz foi montar lá, ele olhou qual que é a distância no projeto. E ele vai saber qual que é essa distância através dessa letrinha aqui, tá? Então, recapitulando, essa primeira letra representa o quê? 300 de comprimento. 300 metros. Tá quase lá. Quase acerta. Essa primeira letra aqui, a letra C com sinal de igualdade, representa o quê? Centímetro. O que que ela quer dizer? O conceito dela? É o Comprimento de barra, corte da barra.
Comprimento, essa primeira representa comprimento de corte. Comprimento de corte da barra de aço. Essa é a primeira. A segunda representa o quê? A letra N. 12 pilar. Representa o quê? Como? Representa 8 barras de ferro. Ok, mas o que a letra N representa? Representa. Fugiu da mente. Você? Tá, ela representando os números. Exatamente. Número de identidade da barra no projeto estrutural. Então, a letra N representa o número de identidade da barra. Vou colocar aqui. Número de identidade da barra no projeto estrutural. É isso aqui que ele representa, ok? E essa última aqui, a letra C com um cortezinho, o que representa no projeto estrutural? A distância de uma barra. A distância de uma barra para a outra, assim, ó. Por exemplo, 15 centímetros aí. Menino é bom todo. Muito bem, exatamente. Distância entre barras. Então, olha só, isso aqui representa distância entre barras. Ok, perfeito. Vocês já aprenderam, quando vocês for aprender com esse conceito, nunca mais vocês vão esquecer isso daqui, tá? Vocês já aprenderam a identificar quais são as letras que aparecem no projeto estrutural. Toda vez que aparecer a letra C precedido do sinalzinho de corte, você já sabe que representa o comprimento da barra que vai ser cortada. Quando aparecer a letra N, você já sabe que é o número de identidade da barra no projeto. E quando aparecer a letra C com a barrinha, você já sabe que é a distância entre uma barra. Ok? Perfeito. Tá tranquilo aí? Se aparecer para vocês aqui, você já sabe dizer o que é quem aí? Tá aí, ó. Se aparecer, não, tá aí o projeto aí na frente aí, ó. Vamos lá para o teste da vida real agora. Estou aqui com um projeto estrutural aberto. Onde é que tem aqui, onde é que representa o número de corte aqui? Mostra para mim aí. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Onde é que eu tenho comprimento de corte da barra aí sendo especificado? Nesse detalhamento. Aqui. Aonde? Risca aí. Pode fazer um risco aí. Ok. Onde é que eu tenho o número de identidade da barra aí nesse projeto? Nessa mesma linha. Número de... Nessa mesma linha aqui? Isso. Oh. Mais esse aqui. Pronto, perfeito. É isso mesmo. Né? Você agora. Vem, risco daqui agora. Me mostra aqui onde é que eu tenho o comprimento de corte aí. Nessa barra aqui. E me fala qual que é o tamanho desse comprimento de corte. Vai ser cortado com quanto? Que é o centímetro que quer falar, né? Tamanho? Isso. Qual o tamanho do corte aí? Qual é? Vai ser cortado em quanto? Fala pra nós aí. R$ 41 centímetros. 541 centímetros. Então, isso representa quantos metros? Agora em metros já não sei ele falar. Tá bom, mas identificou o centímetro, beleza. Agora, onde é que tá o número de identidade da barra? Risca pra nós. Número de identidade. Isso. Bacana, perfeito. E qual é a quantidade de barra que tem aí, nesse que você me riscou? É o número de identidade dela é N13, não é isso? Uhum. E qual que é a quantidade de barras que vai ser cortada? 12. Não, a quantidade sempre 500. vem na frente. 46. Isso, 46 barra N13. Agora tu aqui, ó. Nesse detalhamento aqui, eu quero saber qual é o número de identidade dessa barra de aço aqui. Número de identidade Isso. são Aqui. 21.
É o N21, perfeito. N21. E a quantidade de aço que vai ter desse N21? 12. 12, perfeito. 12,5. Perfeito. E qual que é o comprimento de corte? 541. 541. Perfeito. Ok, é isso aí. Quando você pegar um projeto estrutural agora, para poder você ler um detalhamento como esse daqui, ó, nessa parte dos símbolos, para vocês já não é mais letra chinesa. Você percebeu que foi um curto espaço de tempo, mas que já agrega bastante para o seu aprendizado? Quando você pegar um detalhamento desse daqui e você olhar, você vai dizer, olha, vai ter 6 barras de ferro N21, comprimento de corte 5,41. Já é de vocês. Você já possui esse conhecimento. Vocês, quem está assistindo ali também. Agora vamos lá, falta você. Vamos ver aqui um detalhamento. Nesse detalhamento aqui, é uma representação de uma barra de ferro. E esse risco aqui representa uma barra de ferro, de fato, nesse projeto. Eu quero saber qual que é o comprimento de corte dessa barra de ferro aqui. A letra que eu mostrei para vocês. Você colocou no quadro Isso, lá? isso. Você vai identificar qual que é o comprimento de corte dessa barra de ferro. Primeiro, o que é 12? E meio. Não. Primeiro, vamos lá. Vamos recapitular aqui, ó. O que é que representa o comprimento de corte no projeto estrutural? O que é que representa? A letra C com sinal de igualdade. Depois da letra C com sinal de igualdade, vai ter o comprimento de corte da barra. Então, toda vez que você pegar o projeto ali, você vai procurar onde é que está a letra C com sinal de igualdade. E aí, o númerozinho que está depois da letra C, esse númerozinho vai ser o comprimento de corte. Perfeito? Então, nesse detalhamento aí. Ela é 3 metros. 3 aqui, nesse detalhamento? Não, eu quero saber aqui. Aqui. Procure a letra C, onde é que ela está. Onde é que está a letra C aqui? Achou? Pronto, perfeito. Você achou a letra C, quer dizer que você achou o quê? A metragem. O comprimento de corte, exatamente. Aí você vai ler só o númerozinho que vem depois dele. Quanto que é? 5,41 m. Pronto, perfeito. Esse que é o tamanho da barra que vai ser cortada. Essa barra vai ser cortada com 5,41 m. Beleza? Ficou claro? É tranquilo você às vezes não pegar na primeira vez, mas com a repetição vem o aprendizado. É tranquilo, pode ficar tranquilo. Inclusive, na escola, eu era o tipo de aluno que eu só aprendia depois de ouvir, depois de 4 ou 5 vezes. Antônio é testemunha disso, que uma vez a gente estava numa aula de projeto estrutural e o professor estava ensinando a fazer um cálculo, não foi, foi, Antônio? Era fazer um cálculo através de um teorema. Aí o professor explicou tudinho e perguntou, pessoal, vocês entenderam? Aí todo mundo ficou em silêncio, quem cala consente, quem entendeu, né? Aí eu falei, professor, não entendi não. Aí ele, tá bom, vou explicar de novo. A mais B, que não sei o quê, tananana, explicou tudinho, do jeito certinho. Aí voltou pra mim e falou, entendeu, Renato? Aí eu falei, professor, eu vou lhe ser sincero, não entendi não. Ele, não, tá bom. Explicou de novo. Tudo detalhadinho aí. E agora, Renato? Entendeu? Aí eu, professor, se eu falar que eu entendi, vai ser só para lhe agradar. Mas não entendi, não. Aí ele chegou assim, ó. Lembro como se fosse hoje. Alguém explica aí a Renato, por favor. Eita, Mas acontece mesmo. não, porque eu aprendo, mas cada um tem uma velocidade, tem um ritmo. Então eu sou essa pessoa que não pega as coisas da primeira vez, às vezes, né? Ok? Passamos aqui por todas as letras que você vai encontrar. Dentro do projeto estrutural, além de letras, você vai encontrar também símbolos. Esses símbolos, ele é uma comunicação que o projetista tem de alguns padrões para poder conversar com a mão de obra, para poder falar algum detalhamento. Um dos símbolos que a gente vai encontrar, eu vou até dividir isso aqui para não confundir, ó, um dos principais símbolos que a gente vai encontrar dentro do projeto estrutural vai ser um O cortado no meio. Simplesmente desse jeito aqui, ó.
Esse daqui é um dos símbolos que a gente encontra dentro do projeto estrutural. E esse símbolo aqui representa o diâmetro da barra de aço. E o que representa esse diâmetro? Qual que é o tamanho dela? Se é um ferro de 8 milímetros, se é um ferro de 10. Tem hora que eu falo, pega um ferro de 8, pega um ferro de 10, pega um ferro de 6, pega um ferro de 12,5, pega um ferro de 16 milímetros, vai estar sempre especificado com esse detalhamento aqui, ó. Esse diâmetro sempre ele vai aparecer prescindido de um número. E esse número vai dizer qual que é a bitola do aço, qual que é a seção dele. Por exemplo, vai aparecer assim, ó, diâmetro de 10 milímetros, 10,0. Quer dizer que eu estou querendo um ferro de 10. Algumas pessoas conhecem como ferro 3/8. Vai aparecer para você outro detalhamento lá no projeto. Esse diâmetro aqui de 8,0. Quer dizer que eu tenho um ferro de 8 milímetros, que é o ferro mais fininho. Ou 5,16, como algumas pessoas conhecem. Pode falar. Não entendi agora como é que você está fazendo aí, ó. Pronto, perfeito. Então aqui, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, ó, você sabe que vai se tratar da barra de aço. Em todo projeto estrutural, o projetista ele vai se comunicar com você através desse símbolo aqui. Ok? Tá tranquilo? Perfeito. Um outro símbolo que a gente aparece pra gente, frequentemente em todos os projetos estrutural, vai ser isso aqui, ó. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui, ele vai falar sobre um nível dentro da edificação. Ele pode dizer, geralmente ele aqui acompanha um número. Vamos dizer aqui, vou colocar aqui esse 20. Esse aqui ele é uma referência que ele vai dar de uma referência de nível dentro da obra. Quando nós começamos essa construção aqui, essa construção ela partiu de um ponto zero, que a gente chama de nível zero. A gente chegou lá fora, na calçada, fez, depois que chegar lá na frente, você pode até ir lá, ó. Fizemos uma bolinha assim no chão e colocamos um pingozinho no meio. Pegamos esse nível do lado de fora e colocamos aqui dentro da construção. Esse nível a gente chama de nível zero. Esse nível é utilizado para poder fazer toda a construção aqui, ó. E toda a referência que eu uso é a partir dele. A minha obra aqui que nós estamos executando, ela está 15 centímetros mais alto do que lá fora, do que o nível zero. Por exemplo, se eu tenho aqui, se esse detalhamento tivesse, por exemplo, aqui, ó, em cima de uma viga baldrame, especificando aqui que eu estou em cima da viga baldrame, ele estaria falando para mim que a minha baldrame tem que ficar 20 centímetros mais alto do que o meu nível zero. E o nível zero, a exemplo daqui que a gente pegou, foi lá fora na calçada. Então esse é um detalhamento que vai aparecer para vocês, que vai se tratar sobre o nível. E ele vai dizer em que nível está cada elemento. Se, por exemplo, quando a gente vai fazer os fechamentos, depois eu vou mostrar para vocês, me cobre na hora que for para a próxima fase. Quando a gente for fazer os fechamentos das vigas ali em cima, eu vou chegar no projeto e mostrar para você, ó, tá vendo o símbolozinho de nível? O nível da baldrame aqui vai estar uns 5 metros e 5,20, né, Vaso? O nível da caixaria lá em cima vai estar 5,20 metros mais alto do que o nível zero. Então ele sempre vai levar como referência esse detalhamento aqui, ó. Então toda vez que você vê esse símbolo dentro do projeto estrutural, você sabe que está se tratando sobre cota de nível. E cota é um termo técnico que a gente utiliza para poder falar sobre nível ou sobre medida, tá? É uma especificação técnica que a gente utiliza. Mas está falando sobre o nível, essa aqui vai estar falando sobre nível. Então os principais símbolos que vai aparecer para você na leitura e interpretação de projeto estrutural vai ser esse símbolo de nível e vai ser esse símbolo aqui de diâmetro. E os números que aparecem para vocês, basicamente, eles já estão englobados nisso daqui. Porque que é o último, o último é o número, né? Até pulei aqui a sequência. Porque toda vez que a gente for, por exemplo, se eu estou acompanhando aqui o símbolo de diâmetro, eu tenho um número que vai me dizer sobre a armadura, 8,0. Então o número é a comunicação de medida que a gente tem o tempo todo. De medida, ou de espessura, ou de nível. Toda vez que aparecer um número, vai estar se falando sobre uma medida, sobre uma espessura, sobre um nível ou sobre uma quantidade. O número aparece nesses 3 elementos. Por exemplo, eu tenho, vai ser 6N19. Eu tenho um número em 2 momentos aqui, me dizendo qual que é a quantidade de barra e identificando. Então, em todo momento. Aqui eu tenho
C igual a 5,17. Eu tenho um número aqui me dizendo qual que é o comprimento de corte. Então, o número ele aparece para vocês o tempo todo no projeto estrutural. Então, toda vez que você pegar um projeto, que você for dar uma olhadinha nele, você vai procurar essas similaridades que você acabou de ver aqui. Um projeto estrutural, ele vai estar dividido em letras, números e símbolos. É esses três. LNS. Repita comigo. LNS. Em conjunto. LNS. Não ficou conjunto ainda não. LNS. LNS. Guarde o LNS. Isso simplifica. Simplifica para vocês. Toda vez que você for pensar em pegar um projeto estrutural, você fala LNS. LNS. Eu tenho que identificar aqui letras, números e símbolos. E as letras você já sabe o que é que significa, os números você já sabe o que significa e o símbolo você já sabe o que significa. Ok? Gostaram da aula? Vai querer mais na sexta-feira? Sim. Pronto, então. Mostra aqueles aqui. E aí? Gostaram mesmo? Beleza. De Gostei. 0 a 10 aí, vocês vão dar Sexta-feira aquela tem que fala. começar mais cedo. 11 horas. Vamos sem aí ó, na aula aí, ó. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.